Luiz Cláudio é especialista no aramaico, no hebraico. Luiz, tudo bem, amigo? Como vai? Bem, estudado muito o hebraico, o aramaico? Isso. Né? A gente está pronto e se especializando para mostrar ao povo que realmente não foi passado pelos tradutores, né? Você assistiu aquele filme de Mel Gibson, a Paixão de Cristo, Mel Gibson? Assisti. Que era todo no hebraico, no aramaico, né? Que é o hebraico moderno. Que é o hebraico moderno. Porque a língua hebraica, ela não é idêntica ao aramaico. O aramaico parece, em alguns pontos de vogais, de pronúncia, parecido com o hebraico. Sendo que o aramaico, ele pegou força desde a Babilônia, certo? Sendo que aí ficou o hebraico, o arcaico, é o que nós pregamos e mostramos, como uma língua morta. Mas a palavra, o próprio Messias disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quer dizer, a sua língua hebraica é pura, é santa e continua, sendo que não chegou ao conhecimento do povo, né, europeu e o povo principalmente brasileiro, né? Mas hoje ainda se fala em... Fala-se sim, aramaico? É muito pouco no hebraico. No hebraico? Aramaico é o que expande mais, né? Algumas palavras que mudam, mas como céu, chamaim, evaretes, que é terra, continua, tanto no hebraico como no aramaico, é uma palavra única. Como é que é Jesus? Yahushua. Yahushua. Então, quando eu digo salve Yahushua, isso. Aí eu digo salve Jesus. Não é isso? Porque veja bem, Jesus é uma transformação para a língua portuguesa. Certo. Ele não é o nome original, isso já muitos estudiosos já sabem. E por isso está vindo à tona não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, tá certo? Jesus está naquela palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Não existe nenhum nome abaixo do céu dado entre os homens, quer dizer, inventado, confeccionado. Como o nome Jesous no grego, para o Messias, como o nome Ezo no latim, para o Messias, como o nome Olorum e Exuxitlon. Olorum não já é Xangô, não? Não, Olorum é o nome do Messias lá na África. Veja bem que é uma adaptação. Porque nome próprio não se pode adaptar. Porque já puxa, né? Oxum, Oxabalegum, Exu, né? Exu Caveira. Quer dizer, então tem que ter um maior cuidado, porque isso aí foi o quê? Falhas de traduções, tá certo? E o inimigo de nossas vidas, né? Você sabe, Luiz, quando a gente fala em interpretação da Bíblia, e aí muita gente questiona, às vezes, né? Porque a Bíblia é o livro sagrado, está aqui, mas são dadas as várias interpretações, que é o direito que cada um tem de ler e de interpretar. Agora, como você falou, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, tem muita religião, tem muita seita que usa da Bíblia para fazer isso. Exato, usa para se ganhar dinheiro. É até um pecado você jogar assim, mas não é não, né? Não, porque isso é uma escritura ainda mais que está paganizada. Ela não está correta de acordo com a originalidade. A Bíblia, ela não... Até a palavra Bíblia é pagã. Mas o que? É o Novo Testamento que está todo errado, é? Não. A escritura, os nomes não estão sendo mostrados como ele é, como nome próprio. Mas o que, por exemplo? Pronto, o nome de Jeremias, que é conhecido. Nunca existiu Jeremias, é Yarmiarro o nome dele. Mas isso no hebraico. No hebraico. Como seu nome no português, Aldo Vilela, onde você chegar é Aldo Vilela. Exatamente. Então no hebraico é Yarmiarro. Não existe esse Jeremias, esse Malaquias, esse Mateus, esse João. Então, tá? Os nomes desses que escreveram a Bíblia, nenhum é o nome original. Nenhum. Porque, veja, detalhe que a Bíblia também não foi escrita pelos apóstolos de Cristo, né? Ela foi escrita pelos outros profetas. Não, profetas e pelos seguidores do Messias. Agora, com nomes... Com os nomes originais. Sendo que os tradutores, eles interpolaram para as suas culturas, que eram pagãs, e eram antissemitas, não concordavam com os nomes hebraicos e com os ensinamentos hebraicos. Mas, por exemplo, vamos lá, Josué. O nome dele era Ulshua e não Oséia, como era ensinado, e passou a ser Yahushua, o mesmo nome do Messias, e não Josué. Samuel, que tem aqui. Samuel, eu estou pegando aqui. É o pai de Baal, era um ídolo adorado pelos cananeus. Todo nome com El é pagão. Samuel, Daniel, Joel. Tudo é pagão. Tudo é pagão porque tem um ídolo El no nome. Tem Isaías. Yoshi e Alro. Esse era pagão não, né? Não. Isaías tá. Jeremias. Yarmiarro. Ezequiel. Kozokiul. O quê? Kozokiul. Mateus. Manialro. Miqueias. Mica e Alro. Joel. Yaul. Tá parecendo aquele joguinho de pergunta e resposta, né? Eu vou perguntando e tu vai respondendo, né? João. Yalro Hana. Deixa eu ver, tem um monte aqui. Timóteo, Yalrutan. Quer dizer que, na verdade, todos os nomes... Até dos livros também, que foi adaptado para o... Veja bem, se um nome original vem de uma nação, até dos livros também, que foi adaptado para o... Veja bem, se um nome original
vem de uma nação para chegar aqui no Brasil, ele continua vindo diretamente daquela nação, ele não vai passar por outra. As traduções fizeram isso. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não tem o nome do pai. Ié não é o nome do pai. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Um bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então o nome de Jesus não é Jesus, não, né? Isso aí é uma invenção, já de uma invenção do latim, do grego e do aramaico. Como é o nome então de Jesus? Yahushua. Vamos pro intervalo, Luiz? Pois não. Daqui a pouquinho a gente volta batendo papo com o Luiz Cláudio. Então o Luiz Cláudio é um estudioso do hebraico e sempre que vem aqui no nosso bate-papo, ele vem com novidades. Você está trazendo muitas escrituras? Veja bem, isso aqui é só um lembrete para quem tem as escrituras. Quem tem as escrituras vai ler na sua escritura. Estica aí a antena que você vai, vai mostrando aí. Por exemplo, toda adulteração começou na própria escritura, mostra onde foi a adulteração de não chegar aos nomes. Já porque a linhagem judaica não queria que o nome do Eterno fosse manifestado aos povos, principalmente aos estrangeiros. Tá? Aqui tem o quê? Aqui está dizendo aqui, ó, relato, ó, Yarmi Alro, que é 8.8, diz aqui, ó, como pois dizeis somos sábios, e a lei de Alruul, e Alro, eterno, está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas converteu em mentira. Ponto, isso é um ponto básico. Ele o quê? Eles fizeram, a falsa pena dele traduziu as escrituras, não revelando os nomes próprios. Então isso já começou pelos escribas, que foram os primeiros tradutores escriturais, né? E depois veio a linha europeia, através de Martim Lutero, Calvino, João Ferreira de Almeida, Eusébio Ariônimo, o popular Jerônimo, né? Toda a Bíblia ela foi escrita em hebraico. E o Novo Testamento, que foi em grego e hebraico e aramaico, sendo que as cópias originais do Novo Testamento, em grego, foram queimadas. E essas cópias que são aí, foram cópias de cópias, já havendo interpolações e os nomes totalmente apagados, chegando nomes inventados para as nossas línguas. Eu não aceito que o meu nome, de maneira onde eu chegar, possa ser adaptado ou inventado. Vou lhe dar um exemplo. Se é Luiz Cláudio. Exato, é Luiz Cláudio todo mundo. Ser Luiz Cláudio em todo eu vou lugar. dar um exemplo. Talvez só muda o sotaque, né? Um pouquinho. Assim. Luiz Cláudio, mas ele diz. Ele não diz Brasil? Brasil, não é isso? Um exemplo muito forte disso é o nome do Papa João Paulo II. Nunca existiu João Paulo II. Ele é polonês e o nome dele é Karol Wojtyła. Exatamente. Então eu não vejo por que as pessoas fazerem essa paganização de um nome de uma personalidade, tá entendendo? E ainda mais de uma personalidade santa, que é o escritor, o autor das escrituras sagradas, que é o Eterno, tá certo? Então, adaptaram os nomes deles. Então, quer dizer, o povo, veja bem que é muito sério isso, porque a escritura não se deve mexer. Ela mesmo fala no livro de Revelação, em Apocalipse, que você conhece o Apocalipse do grego, mas o livro é Canon de Galut, no hebraico. Canon de Galut. Canon de Galut, que significa revelação. Que é a última coisa da Bíblia, né? É o último livro. Então ele diz o quê? Que não pode acrescentar nem retirar uma vírgula ou um tio. Quem faz isso é maldito. A própria escritura diz isso, não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Os mentirosos não herdarão. Mas a culpa é da igreja nesse caso? A culpa são dos tradutores. Mas tradutores da igreja. Exatamente. Os escribas e fariseus, que eram irmãos do Messias de sangue, por não revelar a verdade, foram os primeiros tradutores, e os europeus. Onde é que diz aqui que o mundo vai se acabar? Existe isso ou não? No livro de Apocalipse existe, haverá novos céus, nova terra, isso aí, para quem crê, estuda as escrituras e crê naquele que morreu no madeiro, tem que ler as escrituras. Mas no hebraico, que foi toda escrita a Bíblia, não pode ter havido distorção quando foi traduzida, não? Não, os acontecimentos, eles estão corretos. O que está mudando mas aí são a síntese... Mas da forma que distorcer os nomes, não pode distorcer também Não, algumas palavras pode haver em algum acontecimento, algo que não venha atingir a fé. Quando o cara diz na Bíblia que vai aparecer a besta fera com 7 chifres, não é isso, né? Isso daí é quando vai se levantar do mar, veja bem, a Escritura fala, e para quem crê, do arrebatamento. Que arrebatamento é esse? O arrebatamento que o Messias falou que iria preparar lugar, não é? Tá certo? E voltaria um dia, um momento, para buscar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Se você for analisar para mim, quem é escolhido? A Assembleia diz que os escolhidos são eles. Batista diz, cada religião diz que é o escolhido. E nenhum desses são escolhidos. A Escritura diz, a galera bota para roubar, vende até terreno, não existe. Né? Eles então, se você assistir um filme de Martim Lutero, que lançou aí já em DVD, sim, eu vi, tá certo? Vem a manipulação, como eles faziam com o lenço, com aquele outro, é o que uma das religiões está fazendo, que é universal. Estão maquinando a palavra, ainda mais falando de um nome mentiroso. Pessoas que estão lá na cúpula, que as pessoas olham para aqueles homens como se fosse o
como se fosse E aquele negócio que vende o óleo do sangue de Jesus? Aquele óleo ali é um óleo bagaço. O óleo é o Espírito da verdade. Aqui, esse é o óleo verdadeiro. Tem mais alguma detalhe? Tem. Vamos passar os detalhes, bem, vai dar tempo. Onde é que está o nome do Pai, que a gente diz que o nome é Yahweh? A ocorrência do nome do Pai está no nome do povo, tá certo? Tá aqui, ó, eu botei aqui, o nome do povo. A ocorrência do nome do Pai está no nome do povo, tá certo? Tá aqui, ó, eu botei aqui o nome do povo, ó, em Bemidbar, que é números. Peraí, deixa ele focar aqui, vá. Bemidbar, que significa números, que veio do grego, né, números, mas a palavra é Bemidbar, o nome do livro. Certo. Capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Al-Shoru, que é Israel. O nome verdadeiro é Al-Shoru. Israel é um nome pagão e político, porque tem o nome do Pai, tá? E eu os abençoarei. O nome, não é o povo que se chama pelo seu nome? Yal-Rudim. Não é Yehudim e nem judeu no português. Yal-Rudim porque Yal é o nome do pai e Din significa povo. Então, povo de Yalro. Por exemplo, Salomão é Shuamor. É, exatamente. É o nome verdadeiro de Salomão. A maioria... Jeru é o nome completo. Jeru é Jerusalém, uma abreviação que eu botei aí. Então, Yalru-Shalaim. 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 Exato, que significa Beit Yalru-Shalaim. Significa casa. E Yahusha é Jerusalém. É Jerusalém, exatamente. Que aí transformaram que esse Jerusalém. Olha, em primeiro lugar, no hebraico não existe até hoje essa letra J maldita aí. Tá? Essa letra J apareceu em 1515 por Eusébio Eriônimo, tá? E foi lançada por um tradutor chamado William Tyndale em 1611, aonde pela editora Kive, de 1611 para cá, são 394 anos que tem esse nome Jesus. O nome ainda errado no latim era Ieso. Tá. Aquilo que está na cruz. E Al-Rushua, Morriu e Al-Rudim. Peraí, tem lá com calma. Y, A-O. Não, mas o que está escrito? Não, ali é uma interpolação da igreja romana. Ok, mas o que é que está escrito? Tem escrito ali, eu vou dizer no hebraico e traduzir para você. Certo. Tá? Yal-Rushua, Morriu e Al-Rudim. Significa Yal-Rushua, rei dos Yal-Rudim. Do povo de Al. Jesus. Que botaram para Jesus rei dos judeus. Que não tem nada Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é uma invenção e uma interpolação que está sendo cada vez mais levada ao conhecimento do povo numa grande mentira. Porque se você estudar, você parar, olha, com uma semana, se uma pessoa tiver um contato com a palavra, com a origem, com uma semana ele vai ver e vai testificar e vai dizer que o nome é inventado. O que dizem aqui? Jesus Cristo, rei dos judeus, é balela. Não, é balela. Conversa para boi dormir aqui. Não, porque a palavra judeu não tem o nome do pai, que é o pentagrama. E não tem o significado de povo. Certo. Deus não é nome próprio, é um título. Isso. Como Senhor também não é nome próprio, é um título. Isso. Aonde está na escritura a palavra Senhor com maiúsculo, ali é o nome do Eterno que está oculto para os povos. Sempre foi. Está entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela, eu estou dizendo o nome da personalidade. Quando eu digo no nome do Senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém. Manda mais, Senhor. Me abençoa, Senhor. Senhor é Baal. Senhor é Baal. É isso aqui, ó. Agora, esses caras pegam o nome do Senhor. Aí não, está fora, está morto. Olha aqui quem é Senhor. Eu botei aí para mostrar, bem claro. Aqui, ó. No hebraico, a palavra título Senhor refere-se à tradução do nome Baal. O ídolo adorado pelos cananeus lá em Canaã era o filho de El. E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos. E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico, onde originou a palavra hebraica, do aramaico, Adonai, que significa meu Senhor. Então é uma blasfêmia muito grande. No grego, ó, a palavra Senhor significa Kyrios, tá? Kyrios, que quer dizer Senhor. E era adorado o Kyrios de Roma, o imperador Nero, e era adorado Hélio, o ídolo Sol. Era o Kyrios de Roma. Né, da Grécia, né, e de Roma. E no latim, a palavra Senhor refere-se a isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para as pessoas que nos assistem agora. Senhor, no latim, ó. Sen significa seis, confere? Seis, o masculino de cena. Ok. Or significa repetições no latim. Ok. Tá? Também deriva do ídolo Oris, que era o ídolo adorado pelos egípcios. Tá? Exemplo, Senhor significa de 6 em 6 em 6. Todo mundo conhece que 666 é o número da besta. Fera. Então Senhor é um título blasfêmico que não se pode falar o nome do Eterno usando essa palavra maldita. Então quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo você a besta fera é Jesus. Não, você está dizendo dois ídolos nos nomes. O ídolo Baal e o ídolo Esos em Jesus. É complicado. Vamos para o intervalo, Luiz? A gente volta daqui a pouquinho conversando com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio. Já a gente volta. Com o nosso Luiz Cláudio, que é pesquisador bíblico, vou colocando a Bíblia aqui, e ele é estudioso do hebraico, né? Estão vendo aí, né? É lógico que vai aparecer alguém para lhe contestar,
Você sabe disso? Várias reuniões, né? Mas eles não têm como. Quando você aparece aqui, o povo vira-se do Satanás. Tem pastor que fica arretado aqui, quer vir pra cá. Porque eles não têm conhecimento. Pode se preparar que vai ter muito pastor ligando pra cá pra vir. Pode ligar, eu estou à disposição. Então quer dizer que o nome Senhor significa Baal, a besta fera. É o 666. Mas por que a besta fera é 666? É porque, veja bem, essa é a síntese. Anota aí pra jogar no bicho. 666 é o quê? Né? Eu não sei qual é. Tem alguém que joga no bicho aí? Qual é, prego? 666? Eu não sei. Não? Sabe? Eu sei que, olha, Senhor, veja bem, o título, o número 666 refere-se àquele que vai blasfemar o nome santo. Com aqueles que estão que morreram já e aguardam o toque do chofar. Por conta das repetições, exatamente. Né? Então, Senhor é totalmente blasfêmico. Se eu chamo Eterno, Soberano, Altíssimo, eu estou dizendo o título correto, mas ainda não estou dizendo o nome dele. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Eterno. Olha aí. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Altíssimo, Soberano. Isso é complicado, viu? É nada. Aqui, pronto, a palavra Messias, veja, nomes inventados, que eu tenho certeza que chegaram aqui pessoas. Tem, Messias é invenção? Não, Messias é o título traduzido para o português corretíssimo. O Messias é o não quê? Cristo. É o Manuel? Messias é o quê? Emanuel. Emanuel, né? E não Emanuel. É o pai de Baal. Emanuel, então é o Messias. Emanuel significa o quê? O Eterno Supremo está conosco. Do hebraico não é Machia, que seria Cristo. É Mehushihai, que significa Messias. Vamos lá, mostra. Hebraico, a palavra, pronto, nomes inventados para o Messias. A palavra Yeshua, Yahshua, Yoshua. Todas essas palavras são blasfêmias e pagãs porque YEZ, YAZ, YOZ, em dicionário hebraico caldeu, refere-se a um bode, ao animal bode. Escuta bem. Esse bode é amaldiçoado, essa desgraça. Não, é isso que eu estou dizendo a você dentro das origens, né? Não, não vou mais comer carne de bode. Suas significações, veja bem, a palavra Yeshua, Yahshua e Yoshua significa o bode salva, e o bode não vai salvar ninguém. Vai, nada. Tá? Então veja bem, implica na idade do bronze, aquilo que eu falei anteriormente, pelos povos arcadianos, Yahshua e Yoshua significa o bode salva, e o bode não vai salvar ninguém. Vai, nada. Tá? Então veja bem, implica na idade do bronze, aquilo que eu falei anteriormente, pelos povos arcadianos sumerianos, ao norte de Al-Shoru, que é o nome verdadeiro de Israel, um ídolo que tinha o nome de Yeh, que refere-se a um bode. No grego, a palavra do Messias, o nome do Messias é Iosous. Também é blasfêmia pagã, porque deriva do ídolo Apolo, adorado pelos gregos como salvador e de cura. Também o ídolo feminino chamado Iu, que era também um demônio adorado pelos gregos, e os tradutores depois colocaram Ié, ficou Iesous, mas é Iosous. Então veja a blasfêmia. No latim, a palavra Iesus também é blasfêmia e pagã, deriva do ídolo Esos, que era adorado tanto por gregos como romanos. Este ídolo é gaulês, figura de um homem sentado num trono com serpentes enroladas nos braços, segurando cabeça de carneiro, onde originou o nome em português Jesus pelo tradutor. E eu vou mostrar aqui agora a você esse Esos, entendeu? Esse Esos, tá? Que é esse aqui, para comprovar isso aí, já que você chegou já aí, olha aqui, a gente aqui. Segura aqui, aqui tá solto, é só porque eu colei. Opa, segura. Aqui, ó, origem pagã do nome Esa, tem até livro e tudo aqui, ó. Na enciclopédia Bloch H de mitologia, deuses de todos os tempos, tá vendo? A história do Redentor Krishna, Iesu Krishna, tá vendo? Tô vendo. Tá certo? Ele era o quê, ó? Era um ídolo, veja bem, durante, bota um pouquinho mais pra cá, isso, obrigado. A humanidade, veja bem, ó, Roma, olha, ele diz aqui, ó, Esos, o maior deus mitológico dos céus, aparece segurando nas mãos, que é isso aqui, cabeça de carneiro, entendeu? E enrolado com serpente. É esse ídolo aqui. Se botar o J aqui, fica Jesus, meu irmão. O tradutor usou Iesus e depois, em 1611, trocou o I pelo J. E o J não existe. E quando fala Hare Krishna? Hare Krishna já é uma coisa com o hinduísmo, né? Certo. Olha, outra coisa muito importante, amado. O significado de salvação no nome do Messias é Shua. Quando eu digo Yahushua, eu estou dizendo Yahu salva. Salva é Shua. Mas Luiz, me diga uma coisa. Pois não. Não é um negócio complicado hoje. Yahushua, como é que isso tem que ser dito nas escolas? Isso é a Igreja Católica tem que ir, né? Não, veja bem, não é a Igreja Católica. A verdade no coração do homem. Porque o Messias não extinguiu nenhuma igreja. Porque é estranho, né? Você imagina, tá no mundo. Meu Yahushua, me perdoe, veja só. Não. Né? Você está falando diretamente com ele. Mas as pessoas não têm a cultura disso. Vamos ver, você está falando de tradição, de costume. O Messias deu uma palavra aqui no capítulo 15 de Manial, que é Mateus, no versículo 6, ele diz aqui, ó. Quer que eu leia? E assim validaram, você pode botar assim para eles verem, está escrito aqui, bom. Aqui, bom, fecha capítulo aqui, bem 15 por favor. de Mateus, né, que é Manial, versículo 6 e 9, ó. E assim validaram
Aqui, é aqui, bom? Aqui, É bom, ó, fecha aqui capítulo bem 15 fechadinho, por favor. de Mateus, né, que é manialvo, versículo 6 e 9, ó. E assim validaste a palavra do Altíssimo e não Deus, por causa da vossa tradição. Aí ele chama os escribas de hipócritas. Olha aí, veja bem. Bem profetizou Iochial, que é o Isaías, né? A vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Isso aí ele está se referindo a costume, a cultura e a tradição deles, que não queriam falar o nome do Pai. Então eu não posso de maneira, e nenhuma pessoa que tem um coração aberto para aprender e saber a origem, continuar numa adoração, porque eu passei 15 anos dando glórias e dizendo que Jesus salva, que Jesus é o Messias, e nunca foi. Mas você hoje, você se diz Eu sou você um é agnóstico, remanescente. você Eu é católico, é Não, apostólico. não. Eu sou isso aqui. Eu sou um remanescente. Aqui. O que é um remanescente? Remanescente nas escrituras. Exatamente. No chamado pai dos burros, que é o dicionário, ele diz: o remanescente significa resíduo, que restou, sobrevivente. Nas escrituras, no livro de Arimial, que é Jeremias 6,9, ele diz: e assim Iarro Tissevulial, que é Iarro, comandante dos exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Alxoru, que é Israel. Os resíduos é um remanescente. Cosoquiu, que Ezequiel 6,8 diz: mas deixarei um resto, porquanto algum de vós escaparei a espada entre as nações quando fosse espalhado pelas terras. Isso é remanescente. Agora vai o principal. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Yalxoru, que é Israel, ele clama a Iochial Isaías, ainda que o número dos filhos de Alxoru seja como Maria do Mal, o remanescente é que será salvo. No mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição do seu favor imerecido. A escritura não existe a palavra católico, evangélico, protestante, espírita, cabalista, não existe nada disso. A palavra é remanescente. Muito bem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Luiz, Entendeu? olha, o tempo passou rapidamente, o assunto muito bom, e eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso encontro. Vamos marcar para que você venha aqui outro dia. Aí está mostrado o nome verdadeiro que ele adaptou, de onde João Ferreira de Almeida pegou da Vulgata Latina, tá certo? De Ieso. Aqui com essa marquinha aí onde está do hidrocor, né? Tá ali Pode mostrar aqui. Iesos aqui. Deixa ele fechar aqui para gente mostrar. Pronto. Iesos, tá vendo aqui? Iesos está marcado aqui, ó, aonde ele botou o nome do Messias para Iesos. Entendeu? Veja o que foi que ele acrescentou aqui. Esse nome Iesos, como eu falei anteriormente, ele é um ídolo que era adorado pelos gregos galácticos, certo? Era Esos. Ele fez uma adaptação, já que os pais da igreja romana não concordavam com os pais da igreja grega, certo? Porque eles botaram para Iesous, o nome grego do Messias. Já que o nome grego era relacionado a Sóter, que era o ídolo Apolo, como salvador da Grécia. Então, eles já tiveram a adaptação do hebraico para o grego. Do grego para o latim, eles não concordaram com Iesous, concordaram com o quê? Com Iesos. De onde veio, por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nunca botou o nome para Jesus aqui. É a Bíblia de Thompson, você pode ir passando. Aqui. Tá? A Bíblia de Thompson. Ronaldo, pega ela para a gente mostrar aqui. Que mostra... Bíblia de Thompson, de né? Thompson. Essa é uma Bíblia protestante, conhecidíssima. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Essa é o prefácio da Bíblia, que eu tirei a cópia. Né? É Bíblia de Thompson. De Thompson, né? De referência a Thompson, tá? Também trazido de João Ferreira de Almeida, né? Como eles botam, tá? Certo. Nessa segunda página, você vai encontrar a página 1378, que fica na Bíblia de Thompson, aonde fala, onde está marcado aqui, tá? Onde está marcado aqui, o Novo Testamento e todos os santos livros e escritos evangélicos, apostólico do Novo Concerto do nosso Fiel e Salvador, Redentor, Iesu Cristo. Tá certo? Ele nunca botou para Jesus Cristo o nome. Ainda errado, nas escrituras na nossa língua, era para estar Iesu, ainda errado. Porque aí não está de acordo com o nome hebraico. Então você vê, em Amsterdã, tá certo? Aqui em todas as licenças necessárias, em Amsterdã, pela viúva J.V. Sommer, ano 1681. Aqui mostra também que foram encontrados milhares de erros no Novo Testamento de Almeida. Muitos deles produzidos pela emissão de eruditos. Quer dizer, o próprio Almeida encontrou, e outro também tradutor chamado Ribeiro dos Santos afirmou ter encontrado mais de 1000. Então veja que há uma distorção muito grande nas palavras, né, a respeito da escritura,
que chegou para nós. Quer dizer, nas Bíblias, logo nos prefácios, principalmente aquelas Bíblias que não tem estudo nenhum, que é só capítulo, eu sou muito claro nisso. E aí mostra as Bíblias de estudo, eu creio que nem todo mundo tem condições de comprar, porque são Bíblias caras, de R$80 acima, então que mostra alguma coisa, mas estão também distorcidos usando o título Senhor, Deus e Jesus. Então veja bem, aqui é a cópia de Batávia de João Ferreira de Almeida como IESO, como é comprovado anteriormente pela Bíblia de Thompson, IESO, olha. A Bíblia de Batávia João Ferreira de Almeida, no tempo que escrevia IESO, tá certo? Aí mostra IESO Christi, né? Nunca ele botou para Jesus. Jesus já é uma terceira interpolação de um nome interpolado do latim. Jesus não existe. Não existe. Essa palavra aí foi uma palavra inventada pelo latim, exatamente. Existe o Messias, é exato. Mas tá? Jesus não. Não, a palavra Jesus é uma palavra totalmente... Aqui, esta é a segunda impressão do Novo Testamento, né? Que ela foi a primeira. Com a morte de João Ferreira de Almeida, um pastor assumiu o resto das traduções que faltavam do Antigo para o Novo Testamento, chamado Jacob de Aken, certo? E esta é a segunda impressão, é aqui o tradutor. Ele botou para Jesus. Trocou o Y, que é vindo do hebraico, o I, e botou pela letra J, já que não existia letra J nem no hebraico e até hoje nem no grego. Aí ficou Jesus. Ficou Jesus. Jesus Cristo. É, Jesus Cristo. Aí veio o sabido e colocou S. Aí veio a sociedade bíblica, veio pegando do latim diretamente, botando o S. O S, Aldo, foi para dar mais um realce ao nome, esse último S. O nome já está comercial. Exatamente. O nome Jesus, infelizmente, é uma verdade. É um nome que está deixando muita gente rico com esse nome. Estão usando o nome, mas isso foi profetizado das Escrituras. E eu vou falar isso aqui. Você está aqui, inclusive, com um processo... evolucionista, exatamente. Veja bem, o nome primitivo no original no hebraico arcaico do Messias é Al-Rushwa. No ano 3760, ano 1 de Roma, né? E Al-Shorou Israel. O nome dado a Maoroã, que é o nome verdadeiro, de Maria. Nunca foi Maria, nem Maria nem Miriam. Maoroã, o nome dela verdadeiro. Aí segue-se, vem o nome Yeshua, que é um nome adaptado, reduzido, sem o tetragrama, que são as primeiras letras, que é Yalro, que é o nome do pai. Aí eles adaptaram para Ié. Ié é um nome aramaico. Aí veio no ano 200, os próprios gregos, após o Messias, que adaptaram o nome para Iesous. Iesous, tá? O nome adaptado para o grego. Aí veio a primeira impressão, João Ferreira de Almeida já pega o de Iesous, né, e do latim de Ieso, para o português. E Ieso já é português, e o latim chegaria aqui como está no latim, tá? Então, como Ieso. Aquilo que a gente viu anteriormente, a segunda impressão, por Jacobiac Jesus, e a terceira impressão, Sociedade Bíblica do Brasil, aonde acoplou, não é, toda a adulteração a respeito do nome. Que virou Jesus. Aqui a gente fala... Aí, aqui é um documento pela Sociedade Bíblica do Brasil sobre tradução. Jesus ou Yeshua? Yeshua. Então veja bem, aqui é a data, né, que eu creio. O nome Jesus veio do paganismo. Como já vimos, para eles, o objetivo de Jerônimo ao introduzir o nome Jesus na Vulgata era o de agradar aos pagãos e atraí-los à Igreja de Roma. Para tal, foi composto um nome blasfemo para o Redentor a partir de nomes de divindades gregas e romanas. Para isso juntaram o J de Júpiter, Jesus, deus das florestas da Gália Antiga, o qual fazia parte de uma trindade divina, Jesus Teutatis Tarenis, deuses aos quais se ofereciam sacrifícios humanos. Para a seita, este tal Jesus era um deus romano, considerado o terrível Jesus, por ser o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Os gregos escreveram o nome Jesus, que também foi formado por duas divindades pagãs, Amada de Zeus, e Zeus. Além do mais, para estas pessoas, o nome Jesus quando escrito em hebraico daria Jesus, o qual teria um significado blasfemo, assim G e Deus e a palavra sus cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria Deus é cavalo ou simplesmente Deus cavalo, referência a uma divindade pagã. Portanto, acreditam que os bispos romanos, ao introduzirem o nome Jesus na Vulgata, não estavam somente tentando agradar e atrair os pagãos, mas também estavam difamando e blasfemando contra o nome do Redentor e contra Deus. Eles estariam, assim, cumprindo o que está escrito em Apocalipse 13, 5, 6. Foi-lhe dada a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca, para lhe difamar o nome. Segundo a profecia bíblica, esta besta que fala blasfêmias e difama o nome sagrado do Redentor seria adorada por todos os que habitam sobre a terra. Ap 13, 8. E isso tem se cumprido pelo fato de que todos, tanto católicos romanos como evangélicos, espíritas, pentecostais, umbandistas, etc., têm adorado o nome Jesus. Todos têm adorado, assim, os nomes de deuses pagãos e a blasfêmia católico-romana contida no nome Jesus.
Segundo os defensores desta suposta revelação, quando alguém chama o Salvador de Jesus está cumprindo a profecia de Isaías 52:5, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. É mesmo um absurdo a argumentação de que o nome de Jesus reflete nomes de deuses pagãos Júpiter e Zeus, para os latinos, e os Zeus, para os gregos. Por isso que, os que praticam a fé cristã de hoje são presas fáceis para os lobos devoradores, que conseguem de forma absurda roubar seus pertences.